chegou um determinado momento onde eu percebi que eu estava sofrendo. Eu comecei a adoecer. Eu era obrigada, muitas vezes, a ser conivente, não a fazer coisas, mas a ser conivente, né? A ver mulheres sendo violentadas, passando por experiências traumatizantes de parto, que eu não concordava, e aquilo me deixava louca. Pra gente ter um parto em domicílio, existem critérios de elegibilidade. Nem todo mundo que quer ter um parto em domicílio pode. A gente vai mudando tudo, muda tudo, né? Empurra a mesa pra lá, bota o sofá pra cá, bota uma piscina no meio da sala, né? E a gente tem uma mesa, geralmente, bem grande, com muitos equipamentos. Então a gente leva muitas coisas, desde a parte de infraestrutura física, pensando em conforto e alívio da dor. E a gente também leva tudo aquilo que é material, pensando nas emergências. E é claro, se a gente percebe que é uma emergência e que tem alguma chance, né, disso se agravar, a gente vai transferir, né, sem pensar duas vezes e tá tudo certo. Então hoje a gente vai falar sobre parto domiciliar. Você teria coragem? Hello! Mais um episódio gente. Começando. E aí a gente vai falar o nosso meme. Mais um episódio começando. Muito especial. Agora todo episódio vai ter isso. Vocês vão ver. E mais, como todo episódio eu vou falar mais uma vez, gente. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilha, manda para todo mundo que você acha esse conteúdo interessante, porque é muito importante para o nosso canal. E lembrando que agora temos um canal de cortes, né? Então, assim, aqui na descrição vai ter o link do nosso canal para vocês. Assim, a gente sabe que muitos veem muito os cortes, né? Então, para vocês terem um pouquinho mais de interesse. A vida de vocês. Exatamente, não é só 1 minuto. Então, assim, você consegue ver mais coisa e daí você se interessa e vê o episódio inteiro, entendeu? A intenção é essa. A intenção é assistir tudo, né? Porque a gente traz conteúdo, traz de uma forma mais leve possível, porque a gente conversa aqui com mães, a gente sabe como é que é difícil prender a atenção ali de uma mãe muito tempo, né? Normalmente vê só depois que a criança dormiu e tá tudo bem, tá tudo né? bem, a gente entende. E hoje estamos aqui, eu falo que eu amo episódios com especialistas, porque assim, é muita coisa pra gente aprender, né? Esse é um assunto que a gente é totalmente leiga. Total. Só que a gente percebe que tem muitas dúvidas e muito interesse das pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre parto domiciliar. Você teria coragem? Bom, no final do episódio você me pergunta de novo. Porque eu ser leiga e não estudar sobre o assunto, eu não posso responder sobre isso. Não sabendo, eu tenho vontade, mas tenho inseguranças que hoje eu acho que vão ser... Sério? Eu não sabendo, não faria. Então, por isso que eu tô falando, até o final, pode ser que... Pode ser que o segundo filho, né? Não pode ser que nada. Infelizmente, não teremos o segundo para ter essa oportunidade. Mas gente, como eu quero fazer um corte disso, pra quando ela engravidar, vai soltar, entendeu? Pra você. Enfim, estamos hoje aqui com a Luísa, que é enfermeira obstetra e é especialista, assim, total em parto domiciliar. Seja muito bem-vinda. Oi, meninas. Gente, a serenidade dela. Acho que eu falei assim, já mudei. Então, quando? Agora? Ela traz uma paz, só de olhar pra ela. Ai, que fofa. Obrigada, gente, de verdade. Olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, né? É uma alegria enorme. Eu amei os conteúdos de vocês, amei tudo, de verdade. Essa iniciativa é incrível, né? E eu tava até falando isso nos stories ainda há pouco, não só como profissional é gratificante estar aqui, mas principalmente como mãe também. Eu sou mãe de 2, né? E é muito legal a gente ver esses conteúdos sendo produzidos, porque como é importante, né? É um desafio gigantesco. E assim, tô muito feliz por trazer esse tema, que é um tema muito relevante, né? Como a Lê estava falando, a gente tem realmente que falar mais sobre isso justamente para conseguir mostrar para as pessoas, desvendar esses mistérios que tem por trás do tal do parto domiciliar. Antes de a gente falar sobre tudo, tirar muitas dúvidas, que a gente vai tirar muitas, conta um pouquinho como que você chegou até a ser enfermeira obstetra, por que o parto domiciliar, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Olha, minha trajetória com a obstetrícia, ela é, assim, maravilhosa, né? Eu tenho um grande carinho por essa história. Eu me formei enfermeira. Na época da faculdade, eu ainda não tinha 100% de certeza do que eu queria fazer quando eu entrei na enfermagem. A única certeza que eu tinha é que eu queria cuidar das pessoas, né? Eu comecei a fazer técnico de enfermagem com 14 anos, gente. Olha que loucura. Hoje eu olho pra trás e falo, gente, tem muito tempo, né? E ali eu tive certeza de que era isso que eu queria. Tem muito tempo, tem 10 anos, com essa carinha dela. Ai, obrigada, adorei. Isso é
isso é engraçado, inclusive, né? Foi um desafio da minha carreira, inclusive. Hoje não mais, mas no começo, muita coisa. Porque essa carinha, você imagina, né? 15 anos atrás. Parece um cara de 17 anos vai fazer meu parto. Exato. E existe muito preconceito, né? Foi um grande desafio. Enfim, quando eu comecei, eu só tinha essa certeza de que eu queria muito cuidar das pessoas. Isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, né? E durante a faculdade eu fui vendo um pouco sobre obstetrícia, a gente passa por vários campos. E quando eu cheguei na obstetrícia, eu realmente senti uma coisa diferente, né? Assim, foi algo que me encantou muito e, ao mesmo tempo, era uma relação confusa. Uma sensação de muita alegria e de incômodo. Porque na época da faculdade, eu só aprendia a obstetrícia dentro de ambiente hospitalar. E o ambiente hospitalar, que era o meu campo de treinamento, gente, era uma tragédia, né? Assim, era aquela obstetrícia jurássica, com milhões de intervenções, partos, né? Com a mulher deitada, de perna aberta, barriga pra cima, aquela coisa que a gente, hoje, né, não deseja pra ninguém. E ainda assim, eu gostei muito, né? E aí fiz a prova pra residência. E aí, quando eu cheguei na residência, aí o negócio, nossa... aí sim, foi uma relação de grande amor, porque ali eu consegui entender o que realmente era a proposta de um parto humanizado, né? Eu fui ver uma nova visão, né? Ter uma nova experiência mesmo como profissional atendendo o parto. E ali realmente, quando eu falei, é isso. E a cada parto que eu ia atendendo, conforme a gente conseguia ir mudando, né, aquele cenário, que também não era um cenário, né, incrível, mas era muito melhor do que o da maternidade anterior. Quando eu cheguei ali, eu falei, realmente é isso, né? Eu gostei muito, me encantei. E a cada parto que eu fui atendendo, eu fui realmente sentindo dentro do meu coração que era aquilo que eu queria para minha vida, eu vejo que não é somente uma relação profissional. Eu enxergo realmente a obstetrícia na minha vida como uma missão, sabe? Eu sinto que é isso. Eu vim para esse mundo para fazer isso, para permitir que as mulheres recebam os seus bebês de uma forma feliz, né? E assim, é isso, né? Foram anos vivendo essa experiência. Hoje eu tenho 8 anos de obstetrícia, né? Então eu me formei há 8 anos. E há 5 anos atrás, né, eu fiquei algum tempo trabalhando em hospitais, trabalhei em 2 maternidades, uma pública e uma privada, em sala de parto. E aí chegou um determinado momento onde eu percebi que eu estava sofrendo. Eu comecei a adoecer profissionalmente, psicologicamente, por N motivos, porque eu me via dentro de um local onde eu era obrigada, muitas vezes, a ser conivente, não a fazer coisas, mas a ser conivente, né? A ver mulheres sendo violentadas. Eu era obrigada a ver elas passando por experiências traumatizantes de parto, que eu não concordava, e aquilo me deixava louca. Eu falava, eu não aguento mais, né? Então, assim, no começo era só as flores, né? E depois de algum tempo eu fui começando a perceber que a minha liberdade profissional, a minha autonomia estava sendo limitada, né? Eu me vi presa. E eu falei, esse não é o meu lugar, né? E aí foi nesse momento que você se especializou no parto domiciliar? Foi quando eu resolvi virar a chave, exatamente, né? E aí, em 2020, eu resolvi criar uma empresa, né? E começar uma nova vida, né? E ali foi uma transição que foi acontecendo aos pouquinhos, né? De carreira. É até engraçado porque eu não imaginava, de verdade, assim, eu nunca imaginei que fosse chegar tão longe, né? Assim, de tomar uma proporção tão grande, porque a gente não tem essa formação. Acho que isso falta para o enfermeiro, né? Quem enfermeiro que está me ouvindo certamente vai entender isso. Falta isso para a gente, essa formação do empreendedorismo, de entender como é que a gente abre uma empresa. A gente pode ter um consultório nosso, a gente pode atender pré-natal, prescrever medicação, prescrever exame, né? Isso até para a gente mesmo, quando forma, falta. E aí, quando eu abri a empresa, eu falei, acho que é isso, né? E quando eu atendi meu primeiro parto domiciliar, ali, gente, foi um caminho sem volta mesmo, né? Foi quando eu falei, é isso aqui. Agora eu acho que eu consegui chegar aonde eu precisava. A gente vê muito, né, especialistas que a gente traz que trabalham no mundo da humanização, né, que a gente fala que é um mundo, isso daí, que fala muito isso, tipo, às vezes eu não aceito trabalhar com outras equipes por conta disso, porque senão você tem que ver a mulher sendo, não que você tem que ver, você tem que ver, né, você acaba vendo sendo violentada, essas coisas, só que você não pode fazer nada, você tem que ficar ali assim. Você fica vendida, né, e a gente como enfermeiro, a gente tem um conselho de ética que rege a nossa profissão. Então, assim, né, tem, é claro, as questões morais, óbvias, do tipo, a gente precisa também respeitar o outro, entender até onde é o nosso limite, mas isso é muito difícil quando a gente se vê em situações de violência. Então, é surreal você pensar que realmente você vai ver a mulher passar por determinadas coisas, mas que você não tem como fazer nada por ela,
né? Tudo que você pode fazer é instruir, é dar informação, é explicar. Mas se chegar, né, num determinado momento onde a situação fique crítica, gente, como é isso? Vocês conseguem imaginar? Não, nem consigo. De verdade. É desesperador. E a mãe também, né? A gente falou isso até no outro episódio também que a gente gravou com uma doula e uma enfermeira obstetra. Eu nem imagino, né, a dor de vocês de ver todo o trabalho que vocês fizeram ali antes, de apoiar essa mãe, de ter uma humanização, e aí chegar na hora a mãe tem que passar por isso. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa: você não pode intervir? Ela falou não. E isso com certeza é o que mais dói, né? E a mãe está num momento ali muito vulnerável. E quem ela tem de referência, na verdade, ele é o médico. Vai falar que seu filho vai passar sofrimento, você vai pensar em alguma coisa? Exato. Você pode ter estudado, você pode ter feito tudo, tá? Mais tranquilo, não vai. Naquele momento ali, você só quer ver seu filho bem. Então, a gente acaba aceitando, né, ali algumas coisas, passando por situações que nenhuma mulher deveria passar, justamente por isso, porque eles pegam um momento muito vulnerável da mulher, né? E a gente até falou um pouco também dessa falsa humanização. Então, eu imagino... Existe muito. Como deve ser doído, assim, para vocês, né? Muito. E aí, você falou de abrir uma empresa. Quando você fala de empresa, você hoje, né, enfermeira obstetra, você faz o parto domiciliar, você precisa de uma equipe, como é que é composta essa equipe? Conta um pouquinho pra gente se faz parte da sua empresa levar essa equipe, a outra pessoa, a gestante pode levar a equipe dela, como é que você trabalha dessa forma? Quando é parto? Importante, né? Quem pode atender parto em domicílio? Somente enfermeiras obstetras ou obstetrizes, que são basicamente a mesma coisa, né? A gente tem a nossa carreira, teoricamente, ela é muito compatível. Médico não faz parto domiciliar, não atende né? parto domiciliar, né? E doula não atende parto, acho que isso a galera já sabe também. Não sabia, tá? A gente teve que trazer. Não, muita gente achou que doula era parteira e que enfermeira obstetra era obstetra. Então, é muito... É difícil mesmo. É bem um universo, né? É bem o que você falou. Então, assim, é difícil. Quem pode atender parto em domicílio? Enfermeira obstetra ou obstetriz, né? Que são equivalentes profissionalmente. Médicos não podem. E aí, quando a mulher contrata a minha empresa, ela contrata uma empresa de enfermeiras obstetras que atendem parto em domicílio. Então, hoje, eu sou a responsável técnica da minha empresa, né? Respondo tecnicamente por ela, pela parte obstétrica. E a gente tem outras enfermeiras também dentro da equipe que atuam junto comigo. Então, quando a mulher me contrata, eu não vou sozinha atender esse parto, porque a gente precisa, sim, de mais gente, né? Então, e isso é uma coisa importante, né? Inclusive, as duas pessoas que atendem a mulher no domicílio têm que ser enfermeiras obstetras. Não pode ser uma enfermeira obstetra e uma enfermeira generalista, por exemplo, né? Hoje, por recomendação do nosso conselho, a gente precisa de 2 enfermeiras especialistas. Uma coisa que muita gente não sabe é que a enfermeira obstetra, ela não atende somente a mulher. Nós também temos habilitação para atender sala de parto para o recém-nascido. Ou seja, a gente atende a mulher e o bebê. Então, obrigatoriamente, nós estamos sempre, no mínimo, em 2. Às vezes, na minha equipe, nós vamos até em 3, né? A depender do parto, da história, enfim, a gente tria isso um pouquinho, mas somos, no mínimo, 2 enfermeiras obstetras, porque se, porventura, a gente precisar se dividir, né? E uma atender a mulher e uma atender o bebê, a gente consegue fazer isso, tá? Então, no caso, não tem um pediatra? Não tem um pediatra. Vocês que fazem? Todos os cuidados com o recém-nascido são feitos por nós, enfermeiras obstetras, né? Então, desde a parte de avaliar esse bebê assim que ele nasce, até pesar, medir, cuidados básicos, né? Que são feitos ali no pós-parto, verificar todos os reflexos, tudo isso nós fazemos nesse primeiro momento. E no caso, tipo, de uma emergência, na verdade é um critério, né? Você tem que morar perto de um hospital, né? Porque numa possível emergência, vocês correm pra lá, vocês conseguem fazer alguma coisa ou... Então, depende da emergência, né? Aí vai depender do que é. Se é uma emergência que a gente consegue manejar em domicílio ou se a gente não consegue. Isso é o que vai dividir se a gente vai transferir essa mulher ou esse bebê ou não vai. Para a gente ter um parto em domicílio, existem critérios de elegibilidade. O que é isso, né? Nem todo mundo que quer ter um parto em domicílio pode, né? Então, assim, às vezes, inclusive, é uma coisa que dói muito na gente também, quando a gente vê uma mulher que quer muito isso, mas ela tem uma hipertensão, ela tem uma diabetes, ela tem alguma doença que impossibilite ela de ter esse parto em domicílio, porque o que garante pra gente, não vou nem dizer garante, essa não é a palavra certa, mas o que aumentam as chances da gente ter um parto 100% natural, fisiológico, que vai progredir tranquilamente, sem intercorrência, é justamente a gente ter mulher e bebê saudáveis, né? Então, esse é o primeiro critério de elegibilidade. Eu preciso que essa mulher tenha uma gestação de risco habitual. Isso envolve os exames dela,
e os exames do bebê. Então, a gente precisa de uma mulher saudável e de um bebê saudável, né? Uma engrenagem perfeita que tende a fluir, né, naturalmente naquele momento do parto e um bebê que também vai nascer e vai ficar bem, vai se adaptar bem porque ele é saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa que essa mulher deseje isso, que ela se sinta confortável com essa ideia, né? Por quê? Parto é hormônio, né, gente? A gente precisa se sentir bem, a gente precisa se sentir segura para produzir ocitocina, a gente precisa estar à vontade ali. Então, aquele ambiente tem que ser bom para você. Você precisa se sentir confortável e segura naquele ambiente, com as pessoas que estão ali, com as pessoas que você escolheu para estar junto contigo, né? Os seus acompanhantes, a sua equipe. Isso precisa te trazer paz, porque isso vai permitir que esse parto evolua também de uma forma tranquila. E a gente tem um terceiro ponto, que é o que você falou, né? Sobre a maternidade de emergência. A gente precisa que exista uma maternidade próxima, que a gente consiga fazer uma transferência em tempo oportuno, caso exista uma emergência que não consiga ser manejada em casa, né? Então, assim, existem emergências e emergências, como eu falei antes, né? Então, a gente, quando vai para um parto em domicílio, a gente leva muita coisa. Eu brinco com as mulheres que parece que a gente vai fazer uma mudança para lá e a gente transforma essa casa numa casa de parto. Porque a gente muda mesmo, né? Eu gosto muito de postar os time-lapses que a gente faz quando a gente chega na casa e a gente deixa o telefone filmando e a gente vai mudando tudo, muda tudo, né? Empurra a mesa para lá, bota o sofá para cá, bota uma piscina no meio da sala, né? E a gente tem uma mesa, geralmente, bem grande, com muitos equipamentos. Então, a gente leva muitas coisas, desde a parte de infraestrutura física, pensando em conforto e alívio da dor, como, por exemplo, a piscina a gente leva a banqueta de parto, o rebozo, né, que é aquele tecido que a gente utiliza para várias coisas, óleo de massagem, cinta térmica, é muita coisa, pensando em conforto e alívio da dor para essa mulher. E a gente também leva tudo aquilo que é material, pensando nas emergências. Então, a gente tem, por exemplo, kit de sutura para caso essa mulher tenha uma laceração que precisa ser suturada. Isso é uma coisa que também muita gente pergunta. Mas se tiver laceração, precisa ir para o hospital? Não. A gente vai suturar em domicílio, caso exista essa indicação. A gente leva todos os materiais que são necessários para uma reanimação neonatal. Se, porventura, esse bebê tiver algum desafio na adaptação, precisar de algum resgate ali num primeiro momento, a gente faz isso em domicílio. A gente tem bala de oxigênio, ambu, medicações, tudo que a gente precisa nesse primeiro momento, né? E é claro, se a gente percebe que é uma emergência, que tem alguma chance, né, disso se agravar, a gente vai transferir, né? Sem pensar duas vezes e tá tudo certo. Eu acho que esse é o maior medo, né, das pessoas para ter um parto domiciliar, principalmente aqui no Rio, né? Que qualquer horário a gente tem trânsito, imagina, dá uma emergência, a gente fica... E aí, quando é transferido, por exemplo, a mãe pode ser que fique em casa e aí, por isso, as duas enfermeiras. Pode ser que uma vá com o bebê, vocês vão no carro. Como é que é feito esse deslocamento? A gente sempre transfere os dois. Se for necessário, sempre os dois. A gente nunca vai separar mãe e bebê, né? Então, se precisar transferir a mulher, a gente vai levar a mulher. E se precisar transferir o bebê, a gente vai levar a mulher e o bebê. Assim, ou seja, nos dois cenários, na verdade, a gente leva a mulher e o bebê. Não tem como separá-los, né? Não existe essa possibilidade. Você falou de intervenções. Então, dentro de um parto domiciliar, é feita alguma intervenção médica, por exemplo, ocitocina, analgesia, pode ser feito ou não? O parto na domiciliar tem que ser 100% natural. É 100% natural, né? Esse é um ponto também, né? A gente entende, estudando fisiologia, a gente entende que quanto mais a gente faz intervenções, mais chances a gente tem de que esse desfecho não seja positivo, né? Então, o nosso principal objetivo é justamente respeitar a fisiologia da mulher, entender o que ela precisa, tornar esse parto mais confortável, né? Então, a gente não vai tirar, teoricamente, a dor dessa mulher, mas a gente vai estar ali dando suporte emocional e físico para que ela consiga tornar aquela dor suportável, para que ela consiga, né, superar aquela dor e viver aquele trabalho de parto, apesar da dor. E, inclusive, né, uma coisa que a gente trabalha muito é tentar desvincular, desassociar essa imagem do sofrimento, né? Porque é muito possível, gente, a gente parir de uma forma que a gente não sofra, né? Então, a gente vem construindo durante todo o pré-natal uma relação muito importante, né, com essa família para entender quais são os medos dessa mulher, quais são as inseguranças que ela tem, porque isso não é fórmula de bolo, não existe fórmula de bolo para acompanhar nenhuma família, né? E isso também é um desafio que a gente tem no sistema obstétrico de hoje, onde as pessoas muitas vezes são vistas como números, né? Isso não existe. Quando a gente, pelo menos eu vou falar pela minha assistência, né? Para mim isso não existe. As famílias, elas são
são grupos, né, no caso, mas que têm suas particularidades, suas individualidades. Então, não existe uma família que é igual a outra. Né? Então, a gente tenta conhecer o mais íntimo dessas mulheres para entender, né, o porquê que elas fizeram essa escolha. Inclusive, até mesmo a escolha, para uma mulher, pode ser por um motivo, para outra, por outro. Uma pode, não, eu só quero ficar na minha casa porque eu sei que isso vai me trazer menos chances de intercorrência, menos intervenções no parto. E uma outra pode falar, não, mas é porque eu tenho 3 filhos já. Como é que eu vou fazer para ficar longe dos meus 3 filhos? Eu vou ficar 2 dias dentro de um hospital? Quem vai cuidar dos meus filhos? Tem que movimentar muita gente daí para conseguir que isso dê certo, né? Dê certo. Exatamente. Não é fácil. Imagina, você entra em trabalho de parto de madrugada. Meu Deus, como que eu vou levar pra... Gente, pânico total. Não. É uma realidade. Então, Isso assim, mesmo. São coisas que a gente precisa pensar, né? E a gente sempre estuda com cada família toda essa parte logística também, pra gente entender como a gente vai conseguir organizar isso até mesmo num cenário de transferência, né? E até percebam, durante o pré-natal, uma das coisas que a gente faz é pensar nessa possibilidade. Ninguém nunca quer ser transferido, gente. Ninguém nunca quer. Claro. Principalmente as mulheres que optam pelo parto em domicílio, elas querem parir ali. Sim. Né? Então, elas não querem ser transferidas. Mas a gente precisa lembrar que a prioridade não é o local de parto. A prioridade é a segurança da mulher e do bebê. Isso, pra mim, é inegociável. Então, a gente sempre tem um plano B, um plano C, um plano D. Então, a gente pensa em todas as possibilidades. A gente mapeia todas as maternidades que tem no entorno, sejam elas públicas ou privadas, né? Acho que o plano daquela mulher cobre. Quais seriam os cenários? Se, por acaso, a gente precisar transferir, para onde a gente vai? Com quem fica o seu bebê? Né? É sempre importante isso, a gente organiza isso com a família antes. Então, existe todo um planejamento. É até legal a gente falar que é um parto domiciliar, o certo é ele ser planejado. Né? O nome é parto domiciliar planejado. É isso que eu ia te perguntar, você falou de pré-natal. Então, só pra gente deixar bem claro, assim, todo pré-natal, tudo é feito por vocês. Em nenhum momento essa gestante precisa passar por um obstetra para fazer um pré-natal. Não, todo acompanhamento você que faz. Isso. Desde o início. Engravidei... Ligo pra Luísa. Luísa, claro, você tá clara que você quer ter um parto domiciliar. E aí liga pra você e aí você faz toda a parte do pré-natal. Se precisar fazer exame, passar exame, né, também para monitoramento do bebê, você passa tudo? Sim, é exatamente isso. Né? E isso é uma coisa que eu acho que ainda não tá claro para muitas pessoas. Enfermeiras obstetras, elas têm a função de um obstetra, né? O nosso próprio nome já diz. Então, a gente tem habilitação para atender pré-natal. Nosso pré-natal, assim, a consulta é equivalente à consulta de um médico obstetra. A gente faz a mesma coisa. A gente avalia exame, a gente solicita exame, a gente prescreve suplementação, a gente interpreta esses exames, identifica possíveis patologias, né? Então, desde que essa mulher tenha uma gestação saudável, ela pode fazer o pré-natal dela inteiro comigo. Né? Então, se em algum momento, é claro, a gente percebe que existe uma patologia, algum exame alterou, alguma coisa aconteceu no meio daquela gestação que levou a gente para um outro caminho, aí sim, ela é encaminhada para um médico obstetra e esse parto em domicílio, ele é contraindicado. Ou seja, não é mais seguro. E nesse caso, ela não consegue mais fazer com você, porque hoje você não atende mais no hospital. Isso é um grande desafio, né? Porque imagina, eu tô super apegada e aí veio alguma intercorrência ali, sei lá, com 30 semanas. Cara, acabou. Eu nem sei o que eu faço. Exato. Então, é difícil. Mas Luísa, tá? Tem algumas coisas, né, gente, que quando a gente fala de parto, isso vai variar de equipe para equipe, né? A gente tem autonomia. Tem equipe que vai dizer para você, olha, não, se for pro hospital, eu não vou. Luísa, se eu tiver essa possibilidade, sim, eu vou. Justamente porque eu não consigo me desapegar das pessoas. Mas se caso ela for para um SUS da vida, daí você Exato. não pode, Aí né? a gente tem alguns desafios, né? Então, se a única opção dela for ir para o SUS, a gente provavelmente vai fazer esse acompanhamento em domicílio antes, né? Vai acompanhar o trabalho dela de parto em domicílio. E quando a gente entender que existe um momento ideal para transferir isso, vai depender também, é uma coisa muito individual para a gente avaliar, depender do que ela tem, né? Se existe uma comorbidade, se tem a necessidade de uma internação precoce, se precisa de uma indução, por exemplo. Então, a gente vai avaliando cada caso, mas a gente acompanha essa mulher da mesma forma. E se a gente tiver a possibilidade de entrar, a gente entra. Né? Isso a gente tem um desafio muito grande com o SUS ainda. Né? Então, não existe uma lei que permita, que obrigue, né, a maternidade a nos deixar entrar. E isso é uma barreira grande que a gente ainda tem. Mas também não tem nenhuma lei que proíba. Então, a gente tem a possibilidade de tentar. Eu achava que não podia. Eu sempre tento. Né? Porque eu falo, cara, minha prioridade é estar com aquela família.
Eu não quero que eles fiquem sozinhos, Sim. de jeito nenhum, né? Então, quando é uma família que tem que o único plano B dela é o SUS, eu sempre oriento a importância, inclusive, de ter uma doula. Porque não só por isso, né? Não somente pela transferência, por N motivos, né? Seria maravilhoso que todas as mulheres tivessem essa possibilidade Sim. de ter uma doula também. Mas porque a doula tem uma lei que permite que ela entre, que obriga, né, a maternidade a deixar ela entrar. Infelizmente, eu não tenho. Mas eu penso muito assim, por que não tentar? Eu já tenho um não. Eu posso conseguir um sim. E você já conseguiu? Muitas vezes. Ai. Muitas vezes. Muitas mesmo. Legal. Né? Então, assim, essa é uma possibilidade. Eu sempre vou tentar. Então, é a gente chegar lá, entender quem são os plantonistas, né? A gente conhece, assim, eu digo, né, do Rio de Janeiro, pelo menos, né? Eu sei quais são as maternidades, eu conheço qual é a filosofia de cada maternidade. Então, a gente sabe que, num determinado local, talvez a gente consiga, realmente. Por quê? Porque são pessoas que são pró-parto humanizado. Que sabem que a gente está indo para somar e não para atrapalhar. São pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Então, fica muito mais fácil, né? Então, a gente chega lá e fala, olha, então, eu sou enfermeira obstetra, estava acompanhando essa paciente em domicílio, eu precisei transferir ou porque era um planejamento ou porque era uma emergência, e a gente conversa, né? Então, a conversa, tudo a base da conversa, vezes, ela né? resolve tudo, né? Então, assim, até hoje, gente, eu lembro pouquíssimas vezes em que eu não consegui entrar com a mulher. Eu acho que umas 3 vezes que eu lembro, assim, que realmente não deu. Né? E, assim, existe sempre a possibilidade, é claro, não no cenário de emergência, tá? Mas quando é uma transferência eletiva, existe a possibilidade de tentar outro lugar. Né? Eu sempre falo isso. Então, cheguei num local, não fui bem recebida, percebo que as pessoas dali não têm... Se a pessoa não me deixa entrar, o que ela tá dizendo pra mim? Que nós não estamos do mesmo lado. Se nós não estamos do mesmo lado, será que essa pessoa vai batalhar por esse parto como eu batalharia? Provavelmente não. É porque hoje eu não vejo vale? por que a pessoa não quer alguém ali que tá só pra somar. Então, justamente por ela não ter a mesma visão. Assim, sendo muito transparente, 100% sincera, a gente facilita o trabalho do outro que tá ali. Não, é o que falaram até no episódio, né? Você tá negando o benefício pra gestante, imagina o que não vai negar, Exatamente. Né? Porque... Mas voltando um pouco ali, só no pré-natal, que senão eu vou esquecer essa pergunta e eu acho que é uma pergunta legal, que isso é uma dúvida minha. Já que, assim, vocês fazem todo o pré-natal, a questão do ultrassom, vocês fazem também? Ou, tipo, porque eu não sei se os laboratórios, onde fazem, eles aceitam, tipo, uma prescrição de enfermeira ou tem que ser de médico? Não, a gente pode prescrever, essa é a questão. Nós podemos solicitar todos os exames, todos. O laboratório não pode falar, tipo, ele não pode é se recusar a aceitar. O único desafio que a gente tem em relação a isso hoje, aqui no Brasil ainda, é em relação aos planos de saúde. Isso é uma limitação que às vezes a gente encontra, né? Do plano de saúde aceitar esse pedido. Então, o que muitas mulheres, pelo menos que eu atendo, recorrem é a telemedicina, que funciona muito bem. Então, às vezes, a mulher faz o pré-natal inteiro com a gente. E aí ela consegue, através de uma consulta médica, geralmente é por vídeo, né? Ou por chamada telefônica, ela só pede a transcrição desses exames. E aí ela consegue fazer pelo plano de saúde. E aí vai depender da realidade de cada mulher. Se ela não tem plano de saúde e ela realmente já iria pagar por fora, não vai mudar absolutamente nada na vida dela. A gente tem essa autonomia, né? A habilitação pelo nosso conselho de solicitar o exame, né? Prescrever a medicação que seja, né? Desde que ela esteja protocolada, a gente segue um protocolo, isso é importante, né? E estando tudo certo, a gente pode solicitar e o laboratório não pode se negar a fazer, de forma alguma. O que pode acontecer é esse desafio do plano. Porque o plano, ele ainda, aqui no Brasil, a gente tem essa limitação dele exigir que todo e qualquer pedido para ser aprovado pelo plano de saúde, ele seja emitido por um médico. Tem que ter CRM, né? Exato. E isso é um desafio não só para o enfermeiro, mas para o nutricionista, para o psicólogo, para outros profissionais que trabalham numa equipe multidisciplinar e que também têm conselhos que permitem que eles solicitem exames, que eles prescrevam suplementos, mas que às vezes acabam ficando um pouco travados, né? Nessa questão do plano de saúde. Porque aconteceu comigo com o nutricionista. Exato. Eu fui pedir, daí eles falaram, não, tem que ser CRM. Daí eu falei, ai, meu Deus, e agora? No caso de vocês, você acha que isso também, do plano de saúde, sempre dificulta a vida, tá? Sempre dificulta a vida. Pra tudo. Mas você acha que isso também pode ser o espelho hoje de um preconceito da medicina tradicional com vocês? Você acha que tem esse preconceito? Olha, eu acho que, assim, a gente tem um cenário difícil mesmo, né? Assim, o nosso país, ele é um país complicado nesse sentido, porque a gente tem anos, né, um modelo realmente que é medicalizado, que é o hospitalocêntrico, onde realmente parece que tudo se quer levar realmente para o hospital e tudo é muito ali dentro do hospital. É como se só existisse um profissional para resolver todos os problemas, né? Eu acredito muito mesmo no trabalho de uma equipe multidisciplinar.
E aí, assim, por exemplo, né, quando a gente fala de parto, o meu sonho de vida é que toda mulher, ela tenha acesso a uma enfermeira obstetra, a um médico obstetra, a uma fisioterapeuta pélvica, a um nutricionista especialista em gestação, em puerpério, a um psicólogo, né? Então, a gente, na verdade, assim, o ideal, o mundo ideal, era que a gente conseguisse que todas as mulheres tivessem acesso a um acompanhamento completo, porque o nosso trabalho é complementar. Então, não tem isso de, então, Luísa, você prescreve suplemento, então eu não preciso no nutricionista. É claro que eu prefiro que ela vá no nutricionista. Por mais que isso também me comporte, eu tenho certeza de que um nutricionista vai fazer isso melhor do que eu. Assim como, Luísa, mas você não entende de mobilidade pélvica, de spinning babies, de exercícios? Sim, mas eu posso apostar com você que uma fisioterapeuta pélvica sabe muito mais do que eu. Né? E aí entra a gente entender que a gente tem um trabalho, mas que existem outras pessoas que também têm um trabalho muito importante, né? E que a gente deveria, mais uma vez, estar do mesmo lado. É para trabalhar junto, não é para competir. Entende? Então, assim, cada um tem o seu papel dentro da equipe. Se a gente conseguisse que realmente isso fosse para frente, que todas as pessoas tivessem essa visão, gente, as mulheres teriam, assim, né, cuidados incríveis. Elas seriam muito bem cuidadas, porque elas teriam especialistas em todos os cenários que se complementam, que se ajudam. E quando você engravidou da sua primeira filha, você já trabalhava com parto domiciliar ou... Já trabalhava. Então não tinha outra opção pra você? Tipo, nunca existiu outra opção. Mas você chegou a se preparar psicologicamente caso não conseguisse? Sim, e esse era o meu maior medo. Porque eu tô te falando porque pra mim foi um desafio, eu queria muito parto normal. Pra mim a cesárea não era uma opção, nunca foi. E eu falei até no outro episódio aqui, pra mim, corajoso é quem faz a cesárea. Eu tô nesse bonde com você, eu tenho pavor de anestesia. Eu também. Acho que não era nem nem anestesia, assim, pra mim. O pior de tudo era cortar. Falando, cortar 7 camadas. Eu, o quê? Não, gente. E a gente sempre fala, né? A Lê fala muito sobre isso. Dor é diferente de sofrimento, né? Todo mundo pergunta assim, dói? Claro que dói, gente. Dói, mas não é a mesma dor. É diferente, né? Você tem um propósito, não é um sofrimento. Então, pra mim, a cesárea não era uma opção. E eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, porque a gente não tem controle de tudo. Vai que precisa, né? Então, eu imagino você trabalhando, sendo enfermeira obstetra, fazendo esse trabalho, né, de parto domiciliar, se fosse diferente pra você. Então, acredito que tem... Olha, e eu vou te falar, chega a ser engraçado. Eu conheço muitas histórias, muitas, de profissionais de obstetrícia que tiveram partos que não foram pelo caminho que gostariam, sabe? Eu conheço várias pessoas, né? A gente até brinca, fala, meu Deus do céu, né? Às vezes parece que atrapalha, né? A gente sabe demais. E assim, é um desafio muito grande, né? Quando eu engravidei, acho que esse era o meu maior medo. Eu me tornei, sabe? Eu tentei realmente ser o máximo de exemplo possível. Então, pensa numa gestante que corria atrás para fazer tudo da forma saudável. Eu tentei muito, porque o meu maior medo era justamente que eu não pudesse parir na minha casa. E a minha preocupação é que, para mim, isso é uma coisa tão natural e tão incrível mesmo, sabe? Eu não conseguia me imaginar tendo meu bebê em outro local. E o meu maior medo era justamente de, se precisasse de transferência, eu não sei se daria certo para mim. Porque ali não seria o meu lugar. Eu não me sentiria segura num hospital. Eu acho que isso seria realmente um grande desafio, né? Então, assim, que bom que deu certo. Mas foi até o caso da doutora Januzzi, né? Que veio aqui até no podcast. E os 3 partos dela, né? Os 3 primeiros foram domiciliar. O 4º era para ser também, mas acabou precisando, né, de um hospital. Então, eu acho que quem tá muito... Eu tenho uma amiga também que teve 2 filhos, os 2 domiciliares, e eu pensava, né? Eu falava, será? Passou pela minha cabeça. Quando eu tive quando eu tava grávida, eu pensei, será? Teve um monte de questão de plano de saúde, de equipe particular. Eu fiquei naquela, se eu for para plantão, eu prefiro ir pro SUS. Então, ficou nessa briga na minha cabeça. Daí eu falei, e o parto domiciliar, será que é uma opção? Só que assim, confesso, tá? Que o meu receio, olha o que a gente pensa, né? Como eu moro em apartamento, o que os vizinhos vão pensar? Eu lá gritando. Porque, cara... sério, o parto inteiro, tipo, quanto mais você vocaliza é melhor, né? Sim. Pra quem não sabe, quanto mais você vocaliza, ajuda. Eu acho que você é melhor do que ninguém pra explicar. Aí eu gritava. Eu falava assim, tadinho das pessoas que estão ali do lado, porque era... Mas eu ficava pensando que em casa ia ser um pouco... Não, o meu maior medo realmente, acho que foi... Porque a gente está falando, né? A falta de informação, que eu acho que ainda é o medo de muitas mulheres, né? E se tiver uma intercorrência? E se tiver uma emergência? Né? E foi o que você falou. Hoje vocês têm uma equipe que está ali disponível para conseguir, né, manejar alguma intercorrência e, se não conseguir, fazer esse deslocamento.
né? Uma coisa legal, gente, assim, algumas coisas, né, que eu fui pensando conforme vocês foram falando. Primeiro ponto, quando a gente pensa, a parte do vizinho, aliás, vou começar pelo vizinho. Isso é uma preocupação de algumas pessoas, mas assim, a gente nunca teve nenhuma experiência negativa com isso, né? E até mesmo, eu já tive experiências muito fofas, né? Eu sempre oriento as famílias, quando elas optam pelo parto domiciliar, né, quando a gente organiza tudo direitinho, planejado e tal, para elas tentarem avisar as pessoas em volta que esse parto vai acontecer em domicílio. Quando a gente chega na casa da mulher, principalmente, hoje em dia a gente tem muito prédio, né, muito condomínio, então geralmente a gente avisa na portaria, fala com o porteiro, explica que existe uma assistência, que ela não tá ali sozinha, que ela não precisa de ajuda de ninguém, que ninguém precisa bater no telefone, não. Mas não, a gente sempre explica, né? E eu peço para avisarem antes. Então, com essa coisa do avisar antes, a gente teve experiências muito legais das famílias receberem. Eu mesma, tá? Eu passei por isso. Eu lembro no meu parto, meu primeiro parto, eu recebi um bilhetinho dos meus vizinhos. Eles recortaram um coraçãozinho, tipo, fizeram um papel assim com um coração recortado e escreveram coisas lindíssimas pra mim. Ai, que legal. Assim, desejando que desse tudo certo, que eles sabiam que eu tava em trabalho de parto, mas que eles estavam rezando pra que tudo fluísse da melhor forma, né? Então, assim, olha como é bacana. Eu tive uma outra gestante que quando o parto acabou, que a gente que tava indo embora já pra ir pra nossa casa, quando a gente abriu a porta, tinha flores no chão. Ai, os vizinhos deixaram. Seja esse vizinho, gente, pelo amor de Deus, assim, porque hoje coisas tem vizinho, incríveis, né? Então, assim, poxa, isso é muito bacana, né? Eu acho que o importante é você avisar, para as pessoas realmente não acharem que tem alguma coisa errada acontecendo. Faz o seguinte, faz uma cartinha, compra um chocolate, leva pra lá e fala, olha, está acontecendo isso. Estratégia. Isso não tinha passado pela minha cabeça? Do quê? De ter que avisar pro vizinho? A gente Não, eu quando me mudei pro apartamento, eu tava com a Liv pequenininha, eu pensei nisso, tipo, de fazer pros vizinhos falar, ó, aqui tem uma criança de 1 ano, então você vai ouvir choro, você vai ouvir grito, tipo, dela brincando. A gente só tá tentando trocar uma fralda, a gente, tá tudo bem. Não precisa ser uma Tá tudo bem, Mas eu pensei nisso, eu falei, o vizinho de baixo, sério, eu tenho dó do meu vizinho de baixo, porque é o dia inteiro, é minha cachorra e a Liv, a gente jogando bolinha pra cachorra, a Liv correndo, ali não sei o quê. Aí eu falei, eu acho que eu preciso avisar os vizinhos que tem uma criança aqui. Um cachorro correndo aqui. E Luísa, a gente tá falando muito, né, do parto, mas explica um pouquinho quais são os benefícios pra mulher e pro bebê de ter esse parto domiciliar. Inúmeros. Deixa eu pegar minha lista. A gente adora. Gente, são muitos benefícios, né? Eu vou tentar citar aqui os mais importantes, né? O primeiro ponto, que é uma coisa que muita gente, acho que depois da pandemia, começou a pensar um pouco mais. O hospital é um lugar sujo. Não se esqueçam disso, né? Então, assim, lá tem bactérias multiresistentes que na nossa casa não tem. Tem gente que me pergunta, mas na minha casa tem cachorro, tem gato, tem pelo, tem isso, tem aquilo. Eu falo, mas o bebê... junto. Exatamente, ele vai pra maternidade, ele vai nascer lá, mas ele não vai voltar pra casa? Ele vai ter pelo, cachorro, gato. Então, tudo que tem ali dentro, todas as sujeiras, teoricamente, que existem nesse ambiente, elas são as sujeiras que o bebê vai conviver a vida inteira, né? Então, não existe nenhuma sujeira ali que seja um problema, né? E a Vanessa mesmo fala, né, que às vezes quando você tem cachorro, dentro da é como se fosse assim, dentro da barriga a criança já tá acostumada com o pelo, tá né? criando a imunidade da alergia. Não, então, porque esse era o meu medo também por ter cachorro. E, inclusive, né, até isso também é uma coisa que me perguntam, mas eu tenho cachorro, e o que eu vou fazer com o cachorro? Nada. Vai ficar junto. O cachorro vai ficar lá. É lindo, gente, ver eles participando. Eles têm uma sensibilidade que falta nos humanos às vezes, tá? Não, muito. Porque eles sentem que as coisas estão acontecendo, eles ficam quietinhos, não dão um pio. E eles, a grande maioria fica quietinho no cantinho olhando. Alguns, quando são um pouco mais apegados ao dono, a gente vê que seguem a mulher. Se ela vai pro quarto, ele vai atrás. Aí se vai pra sala, vai atrás. Mas, no geral, a grande maioria tem, assim, participações incríveis. Eu já vi foto da mulher tá na banheira e o cachorro com a cabeça. Eu lembro de um que era muito pequenininho, esqueci qual que era a raça dele, era miudinho, assim. Que ele subia em cima da borda da piscina e dava a volta, assim, ó. E eu ficava, meu Deus, tomara que não caia lá dentro. Mas ele dava a voltinha e ele não caiu. Maravilhoso. Ficou dando a voltinha, assim, ele ia lá, olhava e pulava, descia. Daqui a pouco ele subia de novo, olhava e descia. Tá tudo bem? Vou ver aqui com a minha mãe se tá tudo bem. Tá tudo bem, vou continuar fazendo minhas coisas. Não, tem até, te cortando rapidinho, mas tem um meme muito engraçado, que tá o cachorro do lado, a mulher, tipo, tinha acabado de parir, daí falou assim, esse show todo pra parir pra ter só um filhote, tipo... Tem vários de uma vez. Eu tenho vários de uma vez, você tá reclamando pra um? Verdade. São maravilhosos, né? E aí, gente, voltando pra parte do benefício, né? Esse é o primeiro ponto. Então, é um local
que é o local do bebê, né? A gente tem ali muito menos chance de ter qualquer tipo de infecção, tanto para esse bebê quanto para essa mulher, né? Então, quando a gente também hospitaliza a mulher, aumenta as chances de ter uma infecção pós-parto, né? Dela voltar para casa com bactérias, que ela não tinha. A gente tem um ponto que esse eu acho que é difícil, mas é de entender, assim, que o parto, ele é uma experiência que, como eu já falei, envolve hormônios, né? E é uma experiência que não é racional. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, quando a gente vai parir, a gente precisa desligar a cabeça e ligar o corpo. Permitir que o corpo faça um trabalho que ele já sabe fazer. A gente falou de cachorro, vou voltar até para eles nesse sentido. Você percebe que, assim, a questão do parir, ela é natural para todo e qualquer ser, né, que faça isso, seja ele um humano ou um animalzinho. Quando os cachorrinhos mesmo, gatos, enfim, bichinhos que têm bebês, eles fazem o quê? Geralmente eles procuram um cantinho, né, reservado, eles se escondem, porque isso ajuda com que esse bichinho tenha, né, teoricamente, esse parto mais rápido. E, gente, com a gente não é diferente, porque é uma coisa muito, realmente, não racional. A gente ativa o nosso instinto animal, olha que loucura, para poder parir. E quando a gente inicia esse processo de parir, lembra que eu falei lá atrás também que a gente precisa da sensação de segurança, que a gente precisa se sentir confortável, a gente precisa estar bem. Vocês conseguem imaginar um lugar melhor do mundo, com mais conforto e mais rodeado de amor do que a sua casa? Esse é um ponto. Os partos em domicílio são absurdamente mais rápidos do que os do hospital. Porque a produção hormonal é favorável. Porque você está no seu chuveiro. Você está na sua cama, que é o seu conforto. Você pode trocar de roupa, você pode comer o que você quiser. Você tem liberdade para andar, para circular por ambientes e não por um cubículo, né? Você não está preso numa sala ali, em 4 paredes que no máximo tem um chuveiro do lado. Não, você tem como andar pela sua casa. Você tem a possibilidade de ter quantos acompanhantes você quiser, né? Olha que loucura. E isso também envolve a parte hormonal, mais uma vez. Porque, assim, eu gostaria muito, né, que em todos os cenários, em todas as famílias, a gente tivesse famílias bem estruturadas, acompanhantes que participam de tudo, acompanhantes que abraçam a ideia do parto, que estudam e que realmente compram esse parto com aquela mulher. Mas, gente, na real, nem sempre é assim. A gente vê que tem muito acompanhante despreparado, que não estudou nada. Tem acompanhante que às vezes nem aparece na consulta pré-natal que a gente conhece no dia do parto. Então você imagina, se essa mulher depender só dessa pessoa, e isso não estou nem falando só de parceiro, mas às vezes pode ser a mãe, ou uma amiga, uma parceira, não importa. Se depender só daquela única pessoa, e se essa pessoa não der conta? E se inclusive essa pessoa fizer tudo perfeitamente, tá? Estudei muito, sei tudo, mas no dia ela estiver emocionalmente mal, ela estiver comprometida, você percebe que você está depositando toda a responsabilidade, inclusive de decisões, porque no momento do parto, a gente está lá na Partolândia, a gente vai para um outro mundo, né? A gente não consegue, nem precisa, nem deveria precisar raciocinar ou tomar decisões. Então, a partir do momento que eu não consigo, quem faz isso para mim? É o meu acompanhante. Quando a gente concentra tudo isso numa pessoa, a gente às vezes até mesmo sobrecarrega essa pessoa, psicologicamente, emocionalmente. Já vi muitas vezes, juro para vocês, em partos hospitalares, o acompanhante sair para chorar, ele sair para vomitar. Poucos são os que desmaiam, tá? Vamos desmistificar todo mundo isso. falar, o filme todo pai desmaia. Não vai desmaiar nada. Nunca nenhum pai... Tem muita coisa pra resolver que dá tempo de desmaiar. Deixa pro pai desmaiar depois, mas na hora do parto ele não vai. Mas que ele vai se sentir preocupado, pressionado, vai. Se acontecer alguma emergência, como a gente até exemplificou antes, e falar assim, ó, vai ter que cesárea por N motivo. E aí, vamos ou não vamos? Ou então ela pede uma analgesia ou pede a cesárea. E aí, faz ou não faz? Olha que responsabilidade que esse cara tem. Sim. Né? Tá tudo em cima dele. E existe muito acompanhante é parceiro ali, né? Que não quer, que tem, tipo, fala, não quero parto domiciliar, e daí vocês têm todo um trabalho pra convencer como que funciona. Porque às vezes a mãe fala, eu só quero domiciliar. Tipo, daí o pai fala, não, mas eu não quero que você faça domiciliar. Daí fica aquela... Isso é uma coisa engraçada até, né? Assim, eu já tive muitas histórias, muitas mesmo, de famílias que chegaram lá e a mulher queria muito e o marido não queria. Mas na grande maioria das vezes é justamente porque ele não entende como funciona. Ele não entende a segurança que existe por trás do parto. Ele não entende o que faz um enfermeiro. Ele não entende que a gente tem habilitação para poder intervir em emergência, que a gente consegue, que a gente leva todos os equipamentos que são necessários. Ele não entende que se precisar de uma transferência, a gente já tem um plano pensado para isso e que a gente consegue resolver isso prontamente. Ele não sabe nossas estatísticas, né? Eu sempre falo muito, eu gosto muito de número. Eu amo número. Falo número no mente.
Exatamente. Vamos ver o que o número fala? Vamos trazer evidência? Né? E quando a gente fala de evidência, hoje a gente tem estudos que comprovam que sempre que a gente tem uma gestação de risco habitual, ou seja, como eu falei lá no início, né? Gestação saudável, você ter um parto em domicílio ou um parto no hospital, o risco é igual. É igual. Não muda nada. A diferença é que você consegue viver essa experiência dentro de um ambiente confortável, com as suas coisas, com o seu espaço, com seus bichinhos, com seus filhos mais velhos, caso você não tenha com quem deixar, e com mais acompanhantes, como eu estava falando. Então, assim, o que a gente precisa muito se apegar a isso, né? Evidência fala pra gente que é seguro, que é normal. Inclusive, aqui a gente tem, né, um país que tá... Gente, mas tá difícil, a gente tá chegando lá aos pouquinhos, mas ainda falta evoluir muita coisa em relação a parto. Se a gente for pegar os países desenvolvidos, vocês vão ver que, cara, a grande maioria tem o parto normal, minimamente, como a primeira opção. Nós somos o segundo país no mundo campeão de cesariana. Inclusive, nos Estados Unidos é muito caro pra você ter uma cesárea, né? A saúde lá é muito cara qualquer coisa. As pessoas, na verdade, são encaminhadas para parto normal. Aqui não acontece isso, né? Mas eu sempre falo, vamos seguir o dinheiro? A gente acha a resposta. Porque é isso, né? Então, assim, infelizmente, a gente vive num país que não ajuda culturalmente, né? Que, pelo contrário, aterroriza as mulheres, né? Existe um estudo que eu li recentemente que diz que 84% das mulheres que engravidam, elas querem ter parto normal. Dessas 84, cerca de 40% conseguem. Mas por quê? Porque a grande maioria, no meio do caminho, é aterrorizada. As pessoas falam atrocidades para aquela mulher. Elas falam absurdos para aquela mulher. Mas é você engravidar que você ouve isso o tempo todo, né? É isso, né? E aí a gente entra também na questão financeira. E também de desmistificar algumas coisas. Às vezes você fala assim, não, tem medo do SUS, não acredita no SUS, e aí quer para um particular. Hoje, no particular, a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, né? Então, acaba optando pela cesárea, porque hoje você achar um médico que faça o parto humanizado pelo plano, parto normal, é muito difícil. Eu sei porque eu passei por 4. E eu não consegui, eu quase aceitei a cesárea. Eu consegui porque ele tem acordo com o plano de saúde. Então, assim, ele ganha praticamente o valor de um particular, difícil. Assim. Mas é muito difícil. Então, assim, a gente ou vai, né, por falta de conhecimento, porque tem medo do SUS, não acredita no SUS, ou o que a gente já falou também aqui. O que é prioridade para você? Hoje, talvez o SUS não vai te dar prioridade de uma hotelaria, não vai te dar aquela coisa linda, das aquele fotos, quartinho, daquela coisa maravilhosa, mas vai dar talvez o parto que você quer, o parto natural. Coisa que, às vezes, a gente sabe que hoje um plantão de uma maternidade particular não vai te oferecer. Ou que vai te enganar, né? O que eu acho que é muito pior. Eu tive a sorte, não sei se é sorte ou não, mas todas as obstetras que eu fui pelo plano, a primeira pergunta que eu fiz foi do parto, que eu queria ter parto, né, normal. E todas, na mesma hora, falaram pra mim que não faziam. Pelo menos foram sinceras. Foram sinceras, né? Porque eu acho que o pior de tudo é você ir até o final. Não, vai dar, a gente vai. E aí, ali, em cima da hora, a gente coloca uma dificuldade. Você é muito pequena, não tem passagem. O seu... Como a gente já falou muito sobre isso aqui. Circular de cordão. Então, assim, é muito triste, né, hoje. Porque você falou, a gente tem muito para evoluir ainda. Exatamente. Sobre o parto. E falando ainda sobre financeiro, é muita diferença, assim, de um parto particular para um parto domiciliar? Olha, eu acho que depende muito do local, né, da região, né? Eu vejo que tem uma diferença grande, que esses valores variam até mesmo de parto hospitalar, enfim, por local, né, por região. Eu acredito muito que vale muito mais a pena, financeiramente falando, tá? Não tô nem pensando na parte prática da assistência e tudo mais. Mas financeiramente falando, compensa muito mais. Porque hoje aqui, acho que no Rio a gente precisa... Acho que as equipes menores valores eu chutaria em torno de uns 12, 15 mil reais. Uma equipe hospitalar. Num parto domiciliar você vai pagar muito menos do que isso. E você vai ter uma assistência completa. Né? Esse é um ponto também muito interessante do parto em domicílio. A gente não atende apenas o parto. Dentro do valor do parto, a gente também tem todo o acompanhamento do pós-parto, que eu vejo que muitas equipes muito boas, inclusive, às vezes até equipes que são realmente boas em parto, mas acabam deixando um pouco mais solto essa parte do pós-parto e a mulher fica desassistida na amamentação, às vezes é um bebê que perde peso pra caramba, né? E aí você inicia uma fórmula precocemente, você tem um desmame também precoce, um combo de coisas que vão acontecendo porque ela não teve suporte no pós-parto. Né? Dentro da minha empresa, todas as enfermeiras que trabalham
também são consultoras de amamentação. Então, depois do parto, né, quando o parto acaba, a gente ainda tem um acompanhamento do pós-parto, que está dentro do valor do parto, onde a gente volta na casa dessa mulher pelo menos 3 vezes, dentro da primeira semana. Então, tudo a gente acompanha. Quando o leite desce, a gente está lá para poder acompanhar, para manejar, para ajudar essa mulher a dar conta daquela produção ou ajudar a produzir aquela produção que está baixa, né? Ou seja, a gente vai conseguindo ajustar tudo. E eu vejo como os puerpérios são muito mais leves, porque a gente está ali junto. Então, assim, esse ponto, eu falo que essa parte do pós-parto, para mim, também é um dos grandes benefícios que a gente tem no parto domiciliar, que não tem nenhuma maternidade e nenhuma equipe, pelo menos que eu conheça, que vai te oferecer isso. Não, tudo elas falam assim, contrata uma consultora, contrata... É tudo terceirizado, né? Tudo eu nunca tinha terceirizado. pensado por esse lado do pós. O pós, eu acho muito solitário, o pós-parto do hospital. E, inclusive, existe um desserviço... Olha, gente, é até difícil falar sobre isso. Muito grande, porque as pacientes que a gente acompanha para partos hospitalares, elas têm que ficar na maternidade depois, né? Só que é aquilo, você contratou uma equipe incrível. A equipe vai trabalhar ali no parto, quando o parto acaba, a equipe vai embora. E aí, quem cuida de você? A maternidade. E aí, vamos lá. Como é essa maternidade? Quais são os princípios que essa maternidade tem? É amiga da criança? É uma maternidade que incentiva o aleitamento materno? As pessoas que trabalham lá dentro são consultoras de amamentação? Se você precisar de ajuda, quem é que vai te ajudar? Essas pessoas vão realmente te ajudar ou elas vão te desencorajar a viver uma maternidade? Né? Então, assim, a gente, muitas vezes, as pacientes que eu tenho de partos hospitalares, quando eu vou fazer consultas pós-parto, meu pai amado, tem um monte de coisa para consertar, porque ela já foi para casa com bico de silicone, ela já tem fórmula prescrita, ela já acha que ela não vai conseguir amamentar. Eu falo, gente, calma aí, o que aconteceu? Foram somente 24 horas que você ficou lá dentro. O que eles fizeram com você? Vamos resgatar tudo. Lavagem. Porque é bizarro, né? A forma como as pessoas vão realmente desencorajando a mulher e falando atrocidades. É muito mais fácil prescrever uma fórmula do que ajudar a mulher a amamentar. Dá né? trabalho, né? Ninguém quer ter trabalho. Exatamente. E aí a gente tá falando um pouco do pós, né? A gente já tá quase acabando, mas eu queria falar exatamente disso, assim, do parto, né? Acabou o parto, a mulher já teve, foi tudo bem. Precisa ser feito um acompanhamento desse bebê e da mulher em hospital ou não? A gente faz tudo em casa, gente, tudo mesmo, tá? Então, desde o acompanhamento do trabalho de parto, né? Tudo feito em domicílio. A gente tem todo um acompanhamento para garantir realmente que esteja tudo bem, que ela consiga se manter segura. Então, a gente verifica os sinais vitais dessa mulher, a gente escuta o coraçãozinho do bebê. Tudo com ela é feito em domicílio. Ela vai escolher aonde ela vai parir. E aí, como eu falei, né? Pode ser na piscina, na banqueta, em qualquer lugar. Depois que essa mulher pare, a gente vai priorizar sempre hora de ouro. Então, a gente sempre fica 4 horas, pelo menos, no mínimo 4 horas pós-parto, imediato, ali depois que o bebê nasce, ainda dentro da casa dessa família. Então, não é o bebê nasce, a gente vai embora. A gente tem muita coisa para fazer depois, né? Então, depois que o bebê nasce, dentro da primeira hora, o que a gente tem como prioridade? Garantir que esse bebê tá bem, né? Então, esse primeiro exame, ele é feito no colo da mulher, a gente não tira esse bebê do colo dela, tá? E mesmo que a gente precise até mesmo fazer algum tipo de procedimento para reanimação, para resgate para esse bebê, isso é feito no colo dela. Né? Isso é uma coisa que, enfim, causa muitos questionamentos também, né? Mas a gente não tem a necessidade de tirar esse bebê do colo, ou não necessariamente do colo, mas de levar para longe dessa mulher, entende? Para poder fazer algum atendimento a esse bebê. Então, a gente faz tudo pertinho da mãe, junto com a família, tá? Então, a prioridade é bebê ficar no colo da mãe, contato pele a pele, hora de ouro, amamentação na primeira hora de vida, né? Então, geralmente, a gente deixa a família bem à vontade para ficar ali quietinha, ter um momento deles, né? Depois que passa essa primeira hora, aí sim a gente vai pensar, né? Geralmente essa placenta já saiu, a gente deixa essa placenta sair sozinha também, né? Então a gente só vai intervir se realmente for necessário, se houver indicação para isso. Uma vez que a placenta saiu, aí a gente vai sim fazer essa hora de ouro com o pai, tá? E a gente deixa o neném, geralmente, durante essa segunda hora, o bebê fica no colo do pai. Enquanto isso, a gente vai aí avaliar essa mulher, ver se precisa de fazer alguma sutura, né? Se for o caso de laceração e tudo mais. E depois que ele faz essa hora de ouro com o pai, enquanto rola essa hora de ouro com o pai, a gente leva a mulher pra comer. Isso é uma coisa que eu amo também do PD. A gente consegue comer o que a gente quiser. Então, as mulheres pedem japonês, rola churrasco, rola pizza, o que quiser, né? Liberado, elas comem o que elas querem. Isso é uma coisa que elas põem sempre no plano de parto, o que elas querem comer, o que elas estão, né? Já deixam os maridos orientados. Ela tá ali, já deixa tá quase nascendo. Deixa eu pedir aqui. Deixa eu pedir só aqui rapidinho. Então elas comem, né? É um momento bem legal. Então as mulheres se alimentam bastante bem. Depois disso a gente levanta elas para tomar banho. E a gente leva para tomar banho. Isso também é uma coisa que geralmente nas maternidades não fazem, né? Geralmente as mulheres ficam muito tempo ali deitadas para depois tomar banho. Isso é
muitas vezes tá suja, né, gente? Então, assim, esse banho, ele é restaurador. É muito bom. Então, a gente levanta e é um banho supervisionado, né? A gente leva uma cadeira, coloca dentro do chuveiro, vai tudo devagarzinho, a gente vai ajudando essa mulher a tomar banho, coloca a roupinha nela, troca a roupa de cama da cama, né? Arruma todo o cenário para deixar tudo bem bonitinho. E aí, volta essa mulher pra cama e a gente faz os cuidados com o bebê ali naquele primeiro momento, avalia esse neném, né? Pesa, mede, aí sim a gente vai fazer todos esses primeiros cuidados. A gente também faz a vitamina K e a ocitocina intramuscular, né? São 2 medicações, uma na mulher e uma no bebê, que também me perguntam bastante sobre isso. Então, a gente faz da mesma forma que faria no hospital, vai fazer em domicílio. E depois, a gente ainda permanece aí por mais algum tempo, né? No mínimo, como eu falei, por 4 horas. Aí a gente vai começando a guardar as coisas, né? Organizar tudo. Então, percebam, a gente não vai para o hospital. A gente não tem a necessidade de sair dali, tá? Inclusive, uma coisa que também é importante, né? A parte da documentação. Então, tem gente que me pergunta, Lu, mas tá, e aí, como é que vai registrar esse bebê? Como é que faz? Né? Então, a gente tem um cadastro como empresa na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde a gente faz a retirada das declarações de nascido vivo, que são o único documento que é válido em todo o território nacional para registrar uma criança, tá? Então, a gente retira esses documentos, né? Existe todo um processo para você poder fazer o seu cadastro na Prefeitura, né? Toda uma verificação, conferência de diploma, registro profissional, várias coisas assim. Então, é um processo bem seguro, onde eles liberam pra gente essas declarações, que são idênticas à do hospital, é a mesma coisa. Tá? Então, a gente preenche esse documento, entrega para a família e eles vão lá fazer o registro no cartório, como todo e qualquer outro bebê, tá? É bem tranquilo. Então, o registro também é feito, né, de forma tranquila e depois disso a gente faz um encaminhamento para poder fazer aqueles primeiros exames, né, de triagem neonatal. Uma coisa muito legal da nossa equipe é que a gente tem uma médica pediatra na nossa equipe, né? Ela compõe a nossa equipe. Ela não vai no parto, porque médicos não podem atender parto domiciliar, como vocês já sabem, mas ela faz todo o suporte, né, pra gente durante esse primeiro mês de vida inteirinho. Então, se porventura esse bebê precisar de qualquer ajuda, de qualquer suporte, de alguma medicação, qualquer coisa mais específica que a gente não consiga suprir, a gente sempre discute com ela, né? Ela faz todos os pedidos dos exames do bebê, encaminha tudo direitinho e esse bebê ele passa por consulta com ela também no pós-parto. Então, ele, depois de alguns dias, né, a gente faz essas primeiras consultas da primeira semana e geralmente ali com 10 dias em torno, né, 10 a 15 dias, ele passa também pela pediatra, que segue durante todo esse período dando suporte para esse neném, tá? Essa era uma dúvida minha, porque o pós, normalmente a gente tem aquela primeira consulta, né, dos 7 dias ali, para saber se recuperou o peso, né, essas coisas. E isso já está dentro do pacote do parto também. Ou seja, tanto as nossas consultas quanto a da pediatra estão dentro do nosso valor de parto, né? Então, esse acompanhamento do pós, gente, ele é impecável. De verdade. Ele é impecável. E aí, você teria? Teria. Não teria porque não vou ter, né, gente? Então, assim... Ai, gente, eu amo quando a pessoa... Eu amo quando uma pessoa fica... Não vou. Tchau. Ó, ela vai ligar pra você, tá? Não, mas assim, realmente... Escutando você falar, já falei, né? Desde o início, da doçura dela, gente. Só da paz que ela traz. É mesmo. E de tudo, assim. Acho que todos os benefícios que você mostrou aqui pra gente, e a segurança que você consegue mostrar, né? Que eu acho que tudo que eu pensava que poderia ser um problema, você conseguiu hoje desmistificar, né? E o que você falou, né? De você estar em paz depois, porque eu lembro que foi bem chato. Meu filho nasceu 4 da manhã, e aí, enfim, até eu ir pro quarto demorou pouco, mas... Sei lá, cheguei 6, daqui a pouco, quando eu consegui, assim, me ver onde é que eu tô, gente entrando, né? Então, assim... abre e fecha de porta infinito, né? E aí, sei lá, de 2 horas aí vai, não sei o quê. Eu confesso que eu poderia ter tido alta bem mais rápido que eu tive. E ela me perguntou, na época, porque eu não tinha, né, evacuado. E ela falou, olha, a gente tem a opção. Eu falei, quero. Mas por quê? Porque eu tava muito insegura. Então, eu chegar em casa com aquele bebê, eu achava assim, eu vou ter todo o suporte do mundo, não sei o quê, eu tenho alguém. Isso é um ponto importante. Era um medo. Então, eu não queria ir pra casa. Eu falei, não, quero ficar mais um pouquinho aqui, quero aprender. Eu não queria, por exemplo, dar o banho dele na maternidade. Eu esperei as 24 horas, mas acabei dando, porque eu falei, pelo menos eu vou conseguir aprender. Aprendi nada, né? Eu fiquei desesperada. Então, assim, mito, não dê. Na maternidade eu acho que é legal mesmo, porque realmente a gente se sente mais segura, né? Esse mito, num hospital. Sabe o que eu lembrei agora? Você falou sobre isso, né? Uma coisa muito legal que a gente faz. Todas as nossas famílias de parto domiciliar tem também dentro do valor do parto. Olha só, tem muitas coisas. Tô lembrando aqui. Dentro do valor do parto, existe um curso para pais. Onde a gente ensina tudo sobre cuidados com o bebê, primeiros socorros e amamentação.
Então, a gente prepara as famílias antes. Quando chega no momento do parto, onde até lá na hora de ouro, a mulher já sabe como é que ela vai segurar, qual é a forma de fazer a preguinha, como é que encaixa para poder amamentar. Ela sabe cuidar do cordão umbilical, ela sabe dar o banho, ela sabe fazer tudo. Ou seja, é tudo bem completo. E é isso, eu acho que conforme o tempo vai passando, né? A gente já são muitos anos fazendo isso. E conforme a gente vai passando, eu falo que, inclusive, eu vivi essa experiência na minha pele. Então, a todo tempo eu penso, o que mais eu posso fazer para melhorar a experiência dessa família? Porque isso é o que eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, né? Para que as famílias, inclusive, consigam viver o processo de maternidade delas sem que isso seja roubado por outros, né? Quantas vezes eu ouvi, não, mas eu não cuidei do umbigo porque eu tinha medo de encostar. Não, vem cá que eu vou cuidar com você. Mas eu quero que você faça, eu só vou te explicar como faz. Eu vou te trazer a segurança, mas quem vai fazer é você, né? Então, isso também é uma coisa que ajuda muito, porque as famílias se sentem seguras. Então, não é simplesmente você ter, beleza, depois das 4 horas eu vou embora. E aí, como é que cria? Como faz? Eu ensino como cria, né? Claro, não vem com manual de instrução, né? Não é assim, gente. Mas eu ensino os cuidados básicos. Então, ela sabe o que fazer. E é claro, gente, se precisar de qualquer suporte, qualquer emergência que aconteça, a gente volta. Não importa a hora que seja, quanto tempo se passou, né? E eu me lembrei de uma outra coisa, acho que 2 coisas só que eu queria falar. Primeiro ponto, né? Quando a gente planeja um parto no hospital, pelo menos aqui, né, na nossa realidade do Rio, e tem uma equipe particular, uma equipe boa, não sei se vocês passaram por isso, né? Mas geralmente as equipes boas e particulares têm enfermeiras obstetras. E aonde elas fazem o quê? Um acompanhamento, que é um serviço que eu também ofereço, né, pela empresa, que é acompanhar o trabalho de parto em casa para transferir avançado. Quais são as possíveis intercorrências que a gente pode ter quando a gente tem um trabalho de parto? Vou citar algumas, né? Um descolamento de placenta, uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Existem algumas emergências que podem existir, né? Essas emergências, elas podem existir nesse mesmo momento de acompanhamento. Vocês conseguem ver isso? Eu falo que, para muitas famílias, quando eu tenho essa conversa, eles falam, caraca. E aí parece que faz um boom. Porque eu falo, mas às vezes tem famílias que vão pro consultório para me contratar para fazer esse acompanhamento do hospital, né? De fazer um pré-hospitalar ali e transferir avançado. Vou falar por mim, Luísa. Eu transfiro as mulheres quase parindo. Mesmo, porque isso vai evitar a indicação falsa de cesárea, vai evitar a intervenção desnecessária, a gente tem muito mais chance de sucesso nesse parto. Então, eu transfiro bem avançado. E aí eu pergunto, qual é a diferença entre você fazer um acompanhamento pré-hospitalar em casa e transferir avançado e você parir na sua casa, claro, se você for elegível para isso. Você só vai entrar num carro, sacudir, passar por 1000 cobra-bolas, né? Até você chegar no hospital e para você chegar lá e a criança nascer. Sendo que você poderia ter feito tudo isso na sua casa, sem ter saído de casa, sem ter passado por processos de estresse com recepcionista, trânsito e coisas que podem acontecer. Que poderia nascer no carro. Exato. Poderia nascer no carro, poderia nascer no elevador. Então, assim, você tem a opção de ter esse bebê em casa. E quando a gente transfere para um SUS, por exemplo, a gente vai levar essa mulher para um local, se ela for de risco habitual, aonde ela vai ser assistida por quem? Enfermeira obstetra. Por uma enfermeira obstetra. Então, eu tenho a opção de ter 2 na minha casa para mim, que são minhas. E quando eu falo minhas, é num ótimo sentido da coisa, porque são mesmo, né? A gente tá ali para aquela mulher, única e exclusivamente para aquela família, para cuidar daquela família, né? E somos 2 para ela, só para ela. Você vai trocar a gente para ir para um outro lugar com uma pessoa que você não conhece, que você não sabe quem é, que não conhece você, que não conhece a sua história, não conhece a sua família, né? A gente espera sempre que vai prestar uma ótima assistência, mas nunca vai ser a mesma coisa. De quando vai entrar, você sair, trocar plantão total. Por alguém que realmente, né, pensa nisso. Então, esse é um ponto, né? Qual que é a diferença? Reflitam, né? E tem um outro ponto importante, que lembra que eu falei dos números? Eu sempre gosto de falar dos números, né? Acabou que eu comecei a falar aquela hora, não falei? Normal, a gente faz o tempo todo. E eu lembrei, né? Porque eu acho que eles são muito importantes. Então, ao longo desses 5 anos de empresa, atendendo parto em domicílio, eu já atendi, a gente revisou essas estatísticas essa semana e já mudou. Mas quando eu vi as estatísticas, eram 182 partos domiciliares e já nasceram mais 2, então foram 184. Legal. E dentro desses partos, o que a gente teve de intercorrência? Quantas mulheres eu precisei transferir? Eu transferi 3 mulheres em trabalho de parto, 2 mulheres
por frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, ou seja, bebês que começaram a apresentar um batimento que não estava legal e a gente percebe que precisa realmente ir para a maternidade, seja para fazer uma intervenção de uma cesariana, se aquilo persistir, seja para tentar um parto ainda dentro de um ambiente hospitalar, mas com uma vigilância maior, né, onde a gente percebe que tem um risco aumentado. Dessas duas mulheres da frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, né, uma pariu, chegou bem pertinho do expulsivo mesmo, e ela pariu no hospital, deu tudo certo, o bebê ficou super bem. A outra chegou em trabalho de parto um pouco mais inicial, realmente passou pelo CTG, que é aquele exame do coraçãozinho, não estava legal, cesárea, tá tudo certo. A segunda, inclusive, já teve um outro parto domiciliar comigo, que ela pariu. Ou seja, teve um VBAC, né, que é um parto normal após uma cesárea, em domicílio, e foi um parto incrível, onde ela conseguiu ressignificar toda a experiência, que havia de uma frustração por ter sido transferida, apesar de ter uma indicação, né? A outra gestante, eu tive um parto de um bebê que estava cefálico, e quando chegou na hora de nascer, o que ele estava? Pélvico. Simples. E aí, né, única e exclusivamente, porque ainda a gente considera como um parto de risco, não é uma impossibilidade parir um bebê pélvico, tá? Importante isso. Inclusive, a gente tem toda a capacitação e atualização, né? Esse ano passado, na verdade, eu fiz um curso do Pélvico Sem Fronteiras, com um cara incrível que eu sou apaixonada, que é o David Reis, é uma referência internacional, é simplesmente o cara dos pélvicos pelo mundo. Então, assim, isso pra mim não seria um problema, mas a gente não tem essa possibilidade nesse país, né? Foi regulamentação. E a gente precisou transferir essa mulher. E ela pariu no hospital, bebê pélvico. Nasceu super bem, deu tudo certo. E a gente teve uma outra mulher que foi transferida por conta de uma retenção placentária. Ou seja, depois de algum tempo, passou o tempo, e aquela placenta não saiu, né? Mesmo com todas as possíveis intervenções que a gente poderia fazer num domicílio. Então, ela precisou ir para o hospital porque ela teve que passar por uma curetagem. Era uma placenta que ficou retida mesmo, ela tinha uma cesárea anterior, então possivelmente isso está relacionado à implantação dessa placenta, que deve ter sido nessa cicatriz, por isso ela não saiu, né, com tanta facilidade, precisou de um procedimento. Sabe essa mulher? Ela já pariu em casa de novo. É tão bonito, né? Quando consegue ter o parto para conseguir então, ressignificar. Assim, é isso. Foram 4 as transferências, né? Assim, eu tive outras transferências, de mulheres que pediram analgesia, de mulheres que optaram por uma cesárea e falaram, Luiz, eu achei que era pra mim, mas não é não. Não é. Tchau. Tá tudo certo. Porque isso também é muito importante. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque o mais importante pra mim é a segurança. O segundo ponto mais importante é que seja uma experiência muito feliz. Se pra você não tá feliz, tá tudo bem. A gente recalcula a rota e a gente traz aquilo que é bom pra você. E tá tudo certo, né? Isso é muito importante também, porque não é parto normal a qualquer custo, não é parto domiciliar a qualquer custo, não é sobre isso, né? Então, a gente ter muita consciência, muita responsabilidade, entender que aquele momento, ele é único. E ele vai trazer repercussões pra vida inteira daquela mulher, daquele bebê. Então, é isso, mas a questão é, qual é a possibilidade, né? Então, quando a gente fez esse cálculo, se eu não me engano, acho que estava em... Quanto? Preciso de ajuda dos meus universitários, mas dava, acho que 1%, acho que não chegava nem a 1% de chance de uma intercorrência. Né? Então, os números não mentem, né? Exato, números não mentem. Mas isso é reflexo do que a gente fala que é também o tripé de segurança por trás de todo e qualquer parto que ocorra em ambiente extra-hospitalar, seja ele no domicílio, seja ele numa casa de parto, que também é uma possibilidade que a gente não tem aqui, não particular, né? E qual é esse tripé? Estratificação de risco excelente no pré-natal. Então, isso eu não abro mão. O pré-natal é comigo, sim. Mas por quê? Porque eu sei o que eu tô vendo. Eu sei que eu tô pedindo o exame no tempo certo. Eu sei que foi com a dosagem certa. Eu sei que a suplementação tá excelente, que se sangrar não vai fazer falta. Eu sei. Então, isso para mim é negociável, né? Um pré-natal de excelência, muito bem feito, muito bem acompanhado nos mínimos detalhes. A gente tem identificação precoce de intercorrências. Então, eu tô sempre me antecipando a intercorrência. Se existe a menor possibilidade de que não é mais seguro, aqui, cata tudo, vamos. Maternidade, agora, sem pensar 2 vezes, né? E o terceiro ponto, que é a gente conseguir manejar as emergências. E aí vem a parte do conhecimento, treinamento, habilitação, é você o tempo inteiro se capacitar para isso, né? E isso para mim também é negociável. Isso eu acho que deveria ser para qualquer profissional na vida, né? Mas principalmente quando a gente trabalha com uma responsabilidade tão grande que é a vida de outras pessoas na nossa mão. Então aí nesse caso, mais importante ainda, né? A gente tem que estudar muito. Para fazer e fazer com segurança. Isso. Foi maravilhoso. Amamos. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Muito. Tirar muita dúvida. Desmistificar muitos. Eu também. Aprendi bastante, como sempre.
Obrigada mais uma vez, tá? Foi incrível ter você aqui. Foi muito bom, gente. Eu amei. A gente também. Maravilhosa. Continuem esse trabalho. Vai ser uma alegria enorme divulgar o podcast de vocês, falar do trabalho de vocês. Façam muito isso, porque isso é libertador. É tão bom a gente ter realmente acesso à informação de qualidade, baseada em evidência, né? E ao mesmo tempo, tá junto, né? Vocês podem não sentir isso a longo prazo, mas eu tenho certeza de que vocês vão fazer parte da vida dessas famílias. De alguma forma, de muitas famílias. Acho que cada mensagem que a gente recebe, né? A gente fala, cara, a gente tá no caminho certo. Assim como falam, né? Muitos especialistas falam que a missão deles é essa, a gente tá descobrindo que a nossa missão também é essa, né? E através de vocês, graças a Deus que a gente tem vocês aqui. E a gente agradece também, porque a gente sabe como a agenda é cheia, né? Os bebês me ajudaram hoje. Tá vendo? Tudo Os bebês certo. sempre ajudam. Sempre, eles gostam do podcast. Semana passada, acho que foram quatro. Acho que nos últimos 15 dias nasceram uns 6. Tá vendo? Eles ajudam foram a gente, muitos, eles muitos, sentem. muitos. Mas deu tudo certo. Agora deu um espacinho e falei, opa, acho que tranquilo, foi. Tranquilíssimo, todo mundo bem. Gente, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Se inscreve no canal. E aí, como a Lu já falou, aqui na descrição agora também tem um canal de cortes. A gente vai colocar alguns cortes lá também. Sim. Então, vai lá e se inscreve também. E ativa as notificações que todo vídeo novo tá lá. É toda quarta-feira. Mas... Se você botar a notificação, você não vai esquecer. Isso aí. Tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, beijo, Luísa. Até a próxima. Obrigada. Beijo.